bom. Boa noite. Boa noite, pessoal. Quanto tempo, hein? Quanto tempo, hein? Rapaz, que saudade que eu tava disso, de falar em um podcast, me sinto tão importante. Também. Passou muita coisa aí, infelizmente a gente teve que dar uma pausa, mas estamos aí de volta, né? Vamos Retor- esperar que tudo dê certo aí, que a gente consiga trazer bastante coisas aí. Bom, Retornando para uma segunda temporada. então, segunda temporada, hein? Cara, assim, a princípio a gente vai começar falando um pouco aí do que aconteceu, né? Da nossa sumida aí e nosso retorno, né? Você que Ah, gostou nesse tempo, o que a gente andou fazendo. então. Bom, quer começar, Felipe? Ou eu começo? Cara, vou começar um pouquinho aí, tentar não falar muito, porque às vezes eu me estendo. Vai lá. Falando um pouquinho do nosso retorno, por que a gente teve que parar. Cara, somos três, né? Eu, Felipe, Leandro e o Bruno, que não está presente nesses episódios por enquanto dessa segunda temporada. Mas, cara, cada um tem seus motivos ali, pessoais e profissionais. Mas falando um pouquinho dos meus, e coincide com um pouco com os do Leandro, né? E do Bruno também. Felizmente, a gente está tendo um sucesso profissional bacana, né? A gente está ascendendo aí na carreira, desde a época que a gente deu essa pausa, esse ato. Então, a gente também sumiu por quê? Concentração na vida profissional, sabe? Trocar de trabalho, trabalhos novos, oportunidades. A gente tem que estudar para se manter no trabalho, a gente tem que estudar para trocar de trabalho, fazer projetos novos. Então, é uma série de dias, semanas e meses prestando muita atenção na carreira profissional, sabe? A minha parte foi muito isso. E também, claro, que a gente tem que dividir nossa vida profissional de pessoal. Então, pô, a gente tem que sair com os colegas, com namorado, companheiro e tudo mais. Então, foi muito. O motivo geral, assim, foi, felizmente, grandes oportunidades vieram e com grandes evoluções, sabe? Pareceu o Spider-Man falando agora, o Tio Ben. Grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Pois é, mano. Com grandes estudos vem grandes oportunidades, ó. A gente pode Ó, marcar isso aí já. olha, interessante, hein? Bom, Curti. cara, eu vou seguir mais ou menos a linha aí. Não sei se você já completou aí, Felipe, se eu posso falar um pouquinho também. Completei, resumão é isso aí. Mas a princípio você falou quase tudo aí que eu vou falar, né? Eu tive algumas mudanças também, mudei de cidade, né? Apesar de nos outros podcasts o pessoal me chamar de Peruíbe, eu não tô mais em Peruíbe, né? Agora eu sou de São José dos Campos, né? Aí, pertinho de São Paulo, pertinho do Rio, pertinho do sul não, né? Pertinho ali da parte ali sudeste, sudoeste, eu sou muito ruim em geografia, tá? Mas Meio da capital, né? Eu também sou péssimo. enfim, aí teve essas mudanças também, família, né? Então, cara, tudo isso, também a parte profissional, né? Mudei também de empresa, enfim, tudo isso foi aquela reviravolta, assim, né? Então a gente não conseguiu acompanhar, eu pelo menos não tinha tempo, acredito também o Felipe não teve tempo, o Bruno também não teve tempo, então nossa vida virou, assim, né? Foi a chave, assim. Então, e foi muito engraçado que eu acho que aconteceu com a gente tudo ao mesmo tempo, né? Então, a gente não conseguiu administrar as coisas, né? Então, ia ficar ruim, né? Porque a gente tem as prioridades, né? O podcast, ele é uma coisa muito bacana, eu acho interessante de fazer, gosto de fazer, gosto de falar, gosto de escutar também. Quem não gosta? Então, mas não dava. Tem as prioridades, né? Projetos, etc. Enfim, tudo isso contribuiu, né? Cara, podcast é um lazer imenso, mas realmente a gente separava um tempo aí para organizar pauta, ver convidado. Principalmente o Bruno que não tá aqui, era muita edição de vídeo ali, os áudios. O Leandro também para subir os áudios no Spotify, fazer thumb e outras coisas. Era um trabalhinho. Dá um certo trabalho, né? Então a gente viu, analisou todo mundo em grupo ali,
valeria ou não a pena, né? Mas assim, a ideia, lógico, era de nunca terminar isso, né? Que eu acho que é uma coisa legal, a gente gosta, a gente é amigo desde a faculdade, então acho que a gente tem uma conexão boa, a gente consegue falar bem, então, cara, acho que só tem só. Acho que assim, acho que para as pessoas que estão escutando ali, sei lá, eu acho que o pessoal que está saindo da faculdade, ou está entrando, ou está pensando em entrar na área de tecnologia, acho que é interessante ver também de pessoas assim que são ali bem próximas, né? A gente não é nenhuma Rocket City, não tô desmerecendo, tá? Que eles também são tão bons quanto qualquer um, muito bons, aliás, né? Mas digo assim, às vezes a gente tem esses caras como referência, mas eles estão assim um pouco distantes, sabe, da nossa realidade, né? Então é interessante acho que a gente ter coisas também que estão assim, no nosso campo de visão. Então acho que o nosso podcast ele acaba atingindo esse pessoal também, né? Enfim, é isso. Bom, Olha, e uma curiosidade, na verdade, você falou que a gente fez a mesma faculdade, etc. E falou também que a gente parou pelos mesmos motivos. Mas uma curiosidade impressionante é que eu, Leandro e Bruno, que não está aqui, mas a gente mora em 3 cidades diferentes, e a gente trabalha home office, mas as 3 empresas, elas ficam no mesmo bairro, cara. Em outro estado, mas no mesmo bairro. Eu achei impressionante como nós então, muito, muito louco o negócio, porque foi muito assim, não foi nada planejado, né? Quando a gente parou pra conversar, né? Falou, pô, qual empresa que você tá? Tá aqui e tal, né? Lembra, a gente até abriu o mapa ali, né? Ficamos vendo ali. Pô, mas é muito engraçado, porque se a gente trabalhasse no presencial, a gente estaria saindo meio que junto no mesmo horário ali, tipo, sei lá. Então ia ser. É muito louco isso, né? É muito louco. Foi uma coincidência muito grande, assim. É impressionante mesmo, de verdade. Eu fiquei, tipo, de boca aberta. Bom, a princípio, né, a questão da nossa parada foi basicamente isso que a gente falou, né? Mas assim, fala um pouquinho do que aconteceu, pelo menos comigo ali, né, durante essa evolução, né? Eu tava em uma empresa, saí dessa empresa, fui para uma outra, para essa empresa agora que eu estou. E bom, eu me casei, mudei de cidade, então a princípio, em questão de evolução profissional, né, eu meio que saí de uma empresa, entrei em uma outra empresa. Tô atuando em todas as stacks ali, né, tipo back-end, front-end, banco de dados, enfim, eu tô em todas as vertentes ali, né? Tô um full stack na empresa. Então, assim, pra mim foi uma evolução, assim, tipo, louca, assim, porque antes eu só tava no front, né? Agora eu tô em todas as vertentes ali, né, da empresa. A gente só tá faltando o mobile, mas eu acho que tem um tempo, né? Acho que uma hora ou outra eu acabo pegando ali. E também é insano, né, mano? Todas as tecnologias e plataformas. É muita coisa, né? Mas é bom que dá para improvisar mobile, tipo, sendo um bom front-end, dá para improvisar mobile com aplicações exclusivas, né? Pelo menos. Dá. Hoje com o React Native, React, você tendo um pouquinho de visão do React, você consegue trabalhar tranquilamente com mobile, né? Tem as incógnitas, né? Por conta que são tecnologias, assim, eu não vou dizer que é adaptada, né? Porque até então, né? Sei lá, eu vou deixar isso no ar para o próximo podcast a gente falar sobre isso, talvez. Mas, enfim, não nativo? Então, porque é uma comunicação ali com o nativo, né? Então parece que é uma adaptação, mas não é bem isso, né? Hoje acho que já tá bem consolidado, né? Mas. Bom, fala aí, Felipe. E aí, você? Como é que você tá aí? Rapaz, eu tô bem contente com todo esse período aí que passou. De forma resumida, mas tentando falar tudo também. Como o Leandro, eu vim da área de dev, muito mesmo full stack aí, mas eu sempre tive paixão por banco de dados, Leandro sabe, sempre foi minha preferência, e back-end também. Eu acabei indo para o lado de engenharia de dados, então estou trabalhando como consultor de data engineer,
E eu estou aprendendo bastante, aprendi muito nesse período, todo dia a gente aprende, mas tem sido uma experiência excelente. Estou mexendo com algumas clouds também, Google, majoritariamente Google, GCP, mas a AWS também eu já me diverti um pouquinho em estudos pessoais. Eu me certifiquei em AWS nesse tempo, como... Certificação AWS, hein? Pô, isso vai ser bastante. A AWS Solutions Cloud Architect, uma certificação bem bacana. Também conheci muitas outras tecnologias bem conceituadas, Kubernetes, Spark para processamento de dados, vários SGBDs que eu trabalhei bem mais a fundo, etc. Da minha vida pessoal, outros tipos de estudos também, o inglês, eu tive uma evolução bem grande, eu estou conseguindo me comunicar com nativos agora, estou bem contente com isso. Não acho que eu sou um mega avançado, mas um bom intermediário, porque eu consigo comunicar, então eu fico contente. E para a área de TI é bem importante essa questão de inglês. Já fiz entrevistas para empresas do exterior em inglês também, foi uma experiência legal, eu consegui fazer. Fora isso, não me mudei, que nem o Leandro, não me casei, não ainda. Mas está nos planos dos próximos, sei lá, 3 ou 4 anos. Mas foi uma pausa bem interessante a evolução que eu tive nesse período de ato aí do podcast. Então, é muito rápido, né? Acho que, assim, só um adendo, assim, em questão de tecnologia, é uma parada muito louca, né? Porque o mercado, hoje, ele tá aquecido, né? Então, Eu falar. Essa questão de troca de empresa, assim, é uma parada meio, né? É meio que comum na nossa profissão, né? Então... Sim, cara, sim, porque o mercado tá bombando, sabe? E você cresce muito rápido. Não é como muitas profissões que às vezes você fica 2 anos trabalhando num lugar, aí você ainda é visto como tipo, só tem 2 anos trabalhando aqui? Tipo, como assim? Você não aprende muito em 2 anos? Ou que não te deixam fazer muita coisa, tipo, nos primeiros meses, porque você é novo, você é novato. Não, na tecnologia você, cara, faz tudo o que você conseguir, entendeu? Você é jogado ali no fogo mesmo, e as oportunidades vêm, e se a pessoa corre atrás, você se atualiza, não tem como você não receber propostas. E eu fico muito contente, tipo, a gente tá numa profissão que a gente precisa procurar emprego, sabe? O emprego vem. Então. É flexível também, né? Acho que essa questão do home office era uma parada muito longe pra mim, né? Porque eu vim de comércio e etc, né? E pra mim era muito louco isso, pensar que um dia eu trabalharia em casa tempo integral, né? E hoje pra mim tem sido assim uma grande conquista, porque eu consigo estar na minha casa, consigo estar no meu conforto aqui, né? E assim, família, essas coisas a gente consegue estar junto, né? Então, cara, isso pra mim é muito bom, né? Porque a gente perde muito tempo, né? Dependendo da onde você mora, dependendo da cidade ali, você perde muito tempo com deslocamento, né? Cara, eu sempre trabalho de ônibus. É muito tempo, cansaço. Você chega no trabalho já irritado, puto, nervoso, chega em casa mais puto e mais cansado ainda. Então, é complicado, cara. Eu falo assim, é um processo bem, bem chato, porque você gasta tempo, né? Gasta tempo de vida, né? Sei lá, não sei se a gente pode colocar assim, mas, por exemplo, se você trabalha numa grande São Paulo aí, cara, tem gente que acorda às 6 horas da manhã e chega às 9 horas da noite, sabe? É uma loucura isso, eu acho, né? Porque você completa mais de 12 horas aí, um ciclo de mais de 12 horas. E aí não dá, né? Não tem corpo que aguente, né? Você não consegue prosperar. Não vence, cara. Pra mim, uma coisa que eu amo de paixão em home office é a flexibilidade no horário. Claro, tem empresas que não dão, mas eu gosto muito de
por exemplo, um dia poder entrar 8 da manhã, outro dia entrar 11 se eu quiser, sabe? Ou sair de tarde ali e voltar e trabalhar de noite nessas horas se eu quiser, ou até no fim de semana. Uhum. Cara, é exatamente isso. Se você está entregando, sabe o que tem que fazer, pelo menos a empresa já viu que você é um bom funcionário ali nos primeiros meses, etc. Por que não? Século XXI, para que ficar preso a tantos conceitos e política de horário fixo ali? Sim, com certeza, cara. Ó, pra você ter uma noção, por conta disso, eu tenho feito com facilidade exames médicos, coisas assim, sabe? Que antes era complicadíssimo, né? Porque você tem que se deslocar do seu serviço, conseguir sair do seu serviço, chegar lá no médico no horário e conseguir atestado, e sabe? Exato. É uma coisa complexa. Eu não tô falando que não precisa entregar atestado agora no meu serviço, mas eu digo assim, eu não tenho tanta preocupação, sabe? Porque eu posso chegar no horário, certo? Um exemplo, se eu precisar de alguma coisa que não precise de atestado, eu vou dar um exemplo ali, sei lá, o meu carro quebrou. Eu só falo pro pessoal, gente, eu vou amanhã de manhã eu vou tá tendo um problema lá com o meu carro, vou ter que ir na oficina e tal, e eu só vou conseguir chegar em tal horário. E Bom, tá tudo aí bem. beleza, essas 3 horinhas, 2 horinhas aí que você ficou off, você compensa ela em 2 dias, um dia, ou até no mesmo dia, sei lá, depende. Sim, ou às vezes faz antes. E é isso aí. Exatamente, às vezes você faz banco já pensando, né? Então, cara, eu acho que a tendência, pelo menos a tendência pra mim do futuro é essa. Tipo, eu não consigo ver. Assim, é uma coisa assim, não tô falando que os serviços, os demais serviços, né? Porque tem coisas, por exemplo, dá pra você ser dentista home office, né? Tipo, Não vai, não vai falar isso. a não ser que você durma no consultório, né? Sei lá. No metaverso eu não duvido. Então, não sei, né? Mas enfim, aí algumas profissões, infelizmente, não tem como fazer isso. Mas as que tem tecnologia, cara, as que tiverem tecnologia aí como seu pilar ali, cara, com certeza você vai conseguir, né, conseguir fazer as coisas, né? Eu apoio que continue assim, né? Tem uma guerrinha, né? Às vezes, quando grandes empresas exigem que seus funcionários voltem a trabalhar presencial ou etc. Claro, cada um é cada um. Presencial tem suas vantagens. Às vezes eu canso de ficar no meu quarto, eu fico nervoso, Sim, também. mas eu prefiro o home office da mesma forma. Sim. Mas aí é tranquilo, né? Porque aí você dá aquele estalo assim, aí você sai um pouquinho do computador, dá uma volta na casa, né? Dá Isso uma mesmo. olhada pro sol e tal, e depois volta. Ou às vezes muitas vezes eu faço assim, às vezes eu vou lá e ligo uma música, cara. Por exemplo, no meu serviço eu não poderia simplesmente sacar um fone de ouvido e colocar lá e ficar escutando música, sabe? Não tem como. É, Isso a gente não consegue somente com a tecnologia aí, gente. Bom, aí pra gente que tá começando, cara, eu acho que é interessante pensar nisso, né, como opção aí, sei lá. Home office agora acho que é opção, inclusive, de opção ali desejável dentro de uma contratação, né? Acho que empresas que não contratam, que não tem um home office como opção ali, né? eu tenho amigos que nem avaliam uma proposta de emprego se não for home office. Sim, exatamente, né? Eu acho que hoje também eu ficaria nisso, a não ser que realmente precisasse muito, mas se eu tivesse opção, né? Não sei. Não sei como é que tá, Tem né? umas Mas. empresas lindas, né? Umas que tem uns tobogã aí, jogos de sinuca, não sei o quê. Então, É muito menos de presencial. eu acho que essa empresa aí você nem sairia dela, né? Acho que você ficaria lá direto. Pois é. É tentador. Mas mesmo assim, eu gostaria talvez de um híbrido, sabe? Às Sim. vezes pelo deslocamento, aí eu toparia um híbrido. Aham. Bom, cara, agora falando um pouquinho assim de hoje, né? Tipo, Felipe, onde você está hoje? O que é hoje pra você? O que tá acontecendo contigo hoje? Cara, o que é hoje? Ah, primeiro, eu gostaria de falar, acho que 2 ou 3 coisas que me fizeram mudar bastante nesse período, né? Primeiro, entendimento de negócio. Não importa se você é desenvolvedor de software ou se você trabalha com dados, que nem eu, você faz um código, um algoritmo,
para uma necessidade de uma empresa. E ela tem uma regra de negócio ali, né? Lembrando, o que é regra de negócio? Cara, é simplesmente como a empresa lida com tal coisa, como ela quer que seja tal coisa, mediante alguns critérios. Então, quando eu comecei a entender muito mais do negócio antes de codificar, eu já tive uma evolução bem grande. Eu consegui debater melhor nas reuniões também. Isso me deu um up bem legal. Outra coisa também foi entender mais sobre arquitetura. Ter uma visão holística sobre o processo, sobre tudo que você vai codificar, sobre precificação, por que usar um serviço e não usar outro. Quando eu peguei a minha certificação, eu percebi essa evolução. Depois que eu peguei, né? Percebi essa evolução, isso me deu um upgrade bem grande. E com essa experiência aí, tanto técnica, quanto arquitetural, quanto malemolência com o cliente ali, né? Jogo de cintura, me possibilitou a começar a ter experiência de liderança na empresa, a ter essa oportunidade. Atualmente eu tenho um time de 4 pessoas que eu meio que sou o líder. Não, eu sou o líder ali na frente, né? Mas a gente age muito em dupla. Eu sou mais líder no sentido de eu tenho mais tempo na empresa, mais tempo fazendo isso, então eu tenho muita coisa para ensinar. Mas tecnicamente nós não somos, tipo, meu Deus, mega diferentes. Então, praticamente a mesma coisa ali. Então a gente pode dizer que seria uma visão mais horizontal, né? Tipo, entre todo mundo ali tem o seu mesmo nível, né? Isso. É mais. Eu sou o irmão mais velho, nem sempre o mais velho de idade, mas o irmão mais velho que dá as dicas pra você não tropeçar, entendeu? Sim, tipo, claro. Bem por aqui, eu já tropecei, você não pode tropeçar, entendeu? Então essa é uma lista aí. Mas é onde eu tô, cara. Já lido com o projeto sozinho, encerro projetos, inicio projetos sozinho, lidero pessoas, como eu falei, tenho muito conhecimento. Minha habilidade de soft skill melhorou muito, de hard skill também, e tenho muito uma visão arquitetural. Então, onde eu tô bem contente com onde eu cheguei. Cara, nada como ter uma pressãozinha, né, Mas no começo foi uma pressão danada. Parecia que eu tava lá no meio de Júpiter, eu tava sendo esmagado. Então, porque assim, quando a gente entra numa empresa, principalmente a gente que mudou, né, a gente sai de uma regra de negócio, né, que a gente já tá acostumado e entra em outra, né. Eu acho que às vezes a técnica, ela não supera o seu conhecimento com a regra, né. Exatamente. Porque a técnica em si você consegue desenrolar, né, com o tempo. Mas a regra, cara, não adianta. Se você não conseguir desenrolar a regra de negócio ali da empresa, fica difícil você conseguir entregar coisas, né? Pensar Você falou muito seria bem. uma empresa, né? Porque... Pior, você faz errado às vezes. Exatamente. Eu vou te falar que ainda bato cabeça em alguns pontos da regra de negócio, né? Mas, assim, o que eu posso falar, assim, de hoje pra mim é que eu tive uma evolução muito grande, né? Porque antes eu tava somente com front-end, né? Então, eu achava que talvez eu seguir o caminho do front-end seria a melhor coisa, mas a empresa agora que eu tô, né? Meio que mostrou que não. Você precisa entender todos os pontos, sabe? Eu acho que é interessante, lógico. Você sempre vai se destacar em um ponto, né? Mas assim, cara, você precisa saber como é que é o modelo, você precisa saber como é que funciona a parte da autenticação, você precisa pelo menos entender, você não precisa ser o cara que construiu, mas você precisa saber como é que funciona, entendeu? Como é que a empresa trabalha, né? E tudo por mais que seja ali um botão, alguma coisa, tudo isso interfere na regra de negócio da empresa. Porque aquele botão ali, aquela pesquisa naquela tela, tudo aquilo remete à regra de negócio, né? Porque... E essa visão eu não tinha. Então acho que pra mim a grande evolução de hoje pra mim foi essa. Entender que é interessante, eu não gosto de banco de dados, mas você precisa saber. Eu não gosto do back-end, mas você precisa saber. Sei lá, não gosto do front-end, você também precisa saber. Então assim, por mais que você esteja nichado às vezes no seu local ali, né? No seu cubo, assim, lógico, eu não tô falando que você tem que ser o faz tudo, né? Mas assim, cara, entenda como funcionam os processos da empresa, sabe?
Isso é muito interessante porque te desenvolve como profissional, né? Totalmente, cara. Porque a parte, que nem eu disse no começo, a parte técnica é uma parte assim, hoje tem na internet, você encontra a rodo, né? Várias formas de fazer a mesma coisa, enfim. Isso é Cara, rápido de fazer, né? eu digo até pelas pessoas que eu já ensinei e ensino. A parte técnica é pouco. A parte técnica eu não ensino, dou dica, entendeu? São formas melhores de fazer o que a pessoa já sabe. Mas eu ensino muito regras de negócios, explicar, e também como lida ali em reuniões e dicas para entender melhor as coisas. Isso é o que mais pega. Sim, exatamente. Isso acontece muito, cara, acontece muito. Tem tasks, às vezes, que eu pego, que a regra de negócio ali, ela é complexa, às vezes, e eu não consigo entender. Tipo, por exemplo, eu tive uma tarefa bem assim, fora da caixinha, que eu desenvolvi um crawler, né? E esse crawler eu desenvolvi meio que às cegas, mas não digo às cegas, assim, mas eu não sabia exatamente o porquê que estava fazendo isso. E o engraçado é que o meu tech leader sempre falava: Leandro, você tem essa atividade aqui, mas essa atividade aqui, ela tem a sua importância ali na frente, você vai entender. E ele me falava isso, né? Só pra mim também não ficar boiando, né? Falar, pô, por que eu tô fazendo uma coisa que não tem pé nem cabeça aqui dentro da empresa, sabe? E no final das contas, eu acabei, agora com o futuro ali, eu acabei linkando essa coisa com uma plataforma nova que a gente tá criando. E, enfim, você vê, né? Então, é interessante também você... Sempre o começo do conceito. Você sempre entender também o que tá acontecendo. Vai ter situações, às vezes, você vai pegar algumas coisas meio sem pé, sem cabeça, mas tem um contexto ali, às vezes... Eu gosto muito de conversar com o Tech Leader, porque ele transmite muito bem as coisas, assim, né, pra mim. Então, isso facilita um pouco. Eu gosto muito, eu sou um cara, assim, que gosto de ter as coisas meio definidas, né, pra não ficar refazendo coisa, enfim. Às vezes acaba até sendo um pouquinho chato, eu acho, né, mas... sei lá. Eu tenho que entender tudo o máximo possível antes de codificar. Então, assim, hoje o que eu posso falar de mim é isso, cara. Eu vim do front-end, né? Meu início de carreira foi bem curto. Bem assim, sou jovem em relação inclusive, as pessoas que trabalham comigo, eu sou o mais jovem ali em questão de técnica, né? E... assim, eu tenho corrido bastante. Somente agora também com o inglês também tenho... achei que consegui uma brecha ali para conseguir fazer também. E, sei lá, cara, hoje, assim, tô tentando seguir essa área do full stack, né? Gosto muito de saber muito sobre tudo, eu gosto de ter esse controle entre o começo e o fim ali das coisas, então eu não gostava tanto, até falava com o Felipe do banco de dados, né? Não, banco de dados. Agora você domina. Então, mas é justamente por isso, porque quando você bloqueia certas coisas da sua frente, é lógico, você tem uma trajetória, mas se você perguntar para até um cara sênior, master em front-end, um exemplo, cara, se você falar, você conhece Postgres, o cara vai falar, lógico que eu conheço, sei lá, conhece MariaDB? Lógico que eu conheço, conhece isso, aqui, enfim. O cara sempre passou por isso. É lógico que o cara pode ser que o cara não estudou todos os bancos de dados existentes, né? Mas assim, alguma coisa ele viu, entendeu? Nisso, né? E não ficou superficial, né? As coisas, né? E faz muito sentido ver, tá, gente? Faz muito sentido você ver, porque você entende como as coisas funcionam. Sim, uma coisa que eu acho muito interessante, que eu debato muito no trabalho, é o seguinte: você não precisa saber fazer tudo em um dado momento. Tipo, você tem 2 anos de carreira, 3. Você precisa saber fazer tudo? Não. Mas é interessante você saber debater e conhecer pelo menos o conceito ali, a teoria das coisas que o mercado mais trabalha. Sim. Entendeu? Então, eu acho isso muito bom. Por exemplo, uma coisa que tem muito agora é observabilidade e monitoramento. Você poder controlar todos os logs da sua aplicação, do seu pipeline, registrar tudo isso, os clusters, processamento, etc, 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 nos dashboards loucos da vida. Cara, eu não sei fazer isso, entendeu? Mas eu sei os serviços que mais utilizam hoje no mercado e como funciona na teoria. Pelo menos eu sei debater ou iniciar uma conversa sobre isso. Tá valendo.
Então, você tem que passar por um pouquinho, né? Você não precisa ser gênio, né? Em tudo, né? Você precisa saber que existe, né? Tem Saber o que universo, é louco saber. não tem como. A tecnologia, assim, não tem como. Ela é infinita o negócio. Não tem o seu ponto final, né? Além de vem coisa o tempo todo, como você mesmo falou, e às vezes você pode tentar ser especialista em uma, mas só que você não vai saber das outras, ou vai saber muito das outras, mas não o fundo de uma. Enfim, fica no. Qual que é o nome, cara? O bagulho que se repete o tempo todo? Esse. Cara, eu esqueci. Caraca, É o que mano. você lê de trás pra frente, é a mesma coisa, né? Acho que sim, não é loop o nome, mas enfim. O nome também, cara. Agora eu fiquei puto. É palindro isso? Palindro, acho que é isso? Palindro, deixa eu ver. Pode ser que eu esteja falando merda. Isso mesmo, palíndromo o nome. É isso aqui, palíndromo. É um palíndromo. Show, beleza. Então você fica no palíndromo. Cara, eu acho que é válido comentar com a galera também aí o que a gente pensa pro futuro do nosso podcast dessa segunda temporada. Cara, a princípio, assim, a gente vai seguir nessa mesma ideia, né? Trazendo assuntos de tecnologia, né? Tentando abordar, tipo, assuntos mais dentro da realidade ali de muitos, né? Porque a gente vê muita coisa na internet, que nem eu tava falando no começo ali, você vê muitas coisas na internet que são, assim, tipo, são futuros, né? Mas hoje em dia não é, tipo, palpável pra todo mundo, né? Tipo, sei lá, a gente vê comentários e coisas assim no Instagram, ou posts, enfim, também lá no Instagram e LinkedIn, que às vezes são meio fora da caixa, né? E a gente fica meio, né? Mas a nossa ideia, mais ou menos, é nivelar isso. Tentar trazer a realidade, assim, mais próxima, pelo menos. Eu não sou um cara... Eu não sou sênior ainda, né? Esse é o meu... Eu tenho esse ponto final, lógico, não vai parar só nisso, mas isso é um objetivo de curto prazo, né? E, enfim, sei lá, então eu tô seguindo essa trajetória, acho que o Felipe também tem seus pontos aí finais também aí, e acho que a gente vai trazer sempre essas coisas, trazer pessoas também, né? Conversar sobre assuntos também. Sim, a gente conheceu muita gente nesse tempo. Com certeza. Muita gente bacana. Mesmo, tem muita gente aí, cara, na ponta da língua aí pra trazer. Então, eu acho que no futuro próximo vamos estar com bastante gente aí. A gente vai começar a gravar, acho que talvez uma vez por mês, quem sabe, duas, não sei. A gente não. Pelo menos vou voltar mais devagar, a gente tem nossas coisas pra fazer, mas não quer parar, a gente quer seguir, pelo menos por um tempo. Então. Aí nesse caso, acho que vai ser mais ou menos isso, né? A gente vai ter. Não vai ser muito, não vai ter uma série, nada disso. A gente vai trazer os assuntos diversos aí. Tudo, lógico, voltado à tecnologia, né? E apesar de a gente estar com o nome Papo Júnior, todo mundo foi Júnior e eu ainda sou Júnior. Então eu posso falar. Posso falar ainda que o nome se mantém a realidade, então. Isso, nós vamos continuar ajudando júniors, mais júniors que nós, e também dar dicas de tudo que a gente sabe da maior experiência aí que a gente tem. Com certeza, sempre agregando aí. Eu acho que é isso, cara, né? Por hoje ficou mais ou menos isso, a gente falou um pouco o que aconteceu e tal. Fantástico. Isso, então, de volta aí no negócio e ao infinito e além, né? De volta à estrada e vamos aprender juntos. Isso aí. Então. Comunicação e network, LinkedIn, GitHub, isso aí, turma. O mercado está ótimo para todo mundo. Bom, aí no vídeo vocês já conseguem ver o nosso nome no Discord, pelo menos o meu aqui dá para ver, mas o Felipe também dá para ver. Então, se quiser falar com a gente aí no Discord, né? Do LinkedIn. Então isso também vai estar na descrição também, né? Enfim. Fechou? Até a próxima, gente. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, abraço. What matter?
Gotta get it. Agarra o guaxinim, soltar o guaxinim. Agarra o guaxinim, soltar o guaxinim. Pega o guaxinim, agarra o guaxinim. Pega o guaxinim, agarra. Meire, 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 meire.